Graça e paz, irmãos. Amém. É um privilégio inestimável estarmos juntos, juntamente com os irmãos, com o Espírito Santo, nessa manhã tão preciosa, onde partimos o pão, onde fizemos memória do seu grande amor por nós. Mas um dos nossos irmãos lê uma advertência extraordinária. Examine, pois, o homem a si mesmo. Será que nós devemos examinar nossas vidas, não somente quando a gente estamos diante dos irmãos, estamos na reunião do Partir do Pão, e devemos nos examinar, fazer um check-up minucioso, porque nós estamos diante da majestade de Deus para comermos o pão, para sabermos se nós nos lembramos de algum pecado cometido, ou de alguma ofensa dita a algum irmão, ou ao filho, ou às esposas, ou às irmãs, seus esposos, ou alguma rebeldia que seus filhos decretaram para com seus pais. Aí achamos que nós devemos nos corrigir, nos examinar, quando estamos diante da mesa do nosso Senhor. Amém. Não é isso, irmãos, que a Bíblia está dizendo, tão somente. É exatamente isso. Mas a advertência é que nós devemos nos examinar todos os nossos dias, porque nós estamos diante do Deus eterno, diante daquele que pagou um elevadíssimo preço para nos resgatar da sepultura deste mundo, onde nós estarmos fadados a viver mortos eternamente. A morte na Bíblia, irmão, não é nenhuma outra coisa, senão a separação eterna de Deus. Não existe mais nada terrível do que isto, o homem viver separado da vida de Deus. Por isso é que nós devemos nos examinar constantemente, porque o cristianismo é Cristo. O cristianismo, irmãos, não é uma religião, não é uma seita, não é uma filosofia de vida. O cristianismo não é para a gente se sentir privilegiado por estar no local de culto, no final de semana, para ocupar as horas vagas. O cristianismo é estar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então Deus sabe a sua e a minha conduta. E o próprio Jesus nos adverte: eu conheço as tuas obras. Nenhuma obra que nós viemos praticá-la, irmãos, elas podem estar até ocultas aos olhos dos irmãos, mas aos olhos de Deus elas estão completamente patentes. Porque Deus é luz. Então Deus enxerga e contempla todas as coisas. É por isso que nós devemos examinar o nosso viver. Davi pode dizer: eu, Senhor, colocarei mordaça na minha boca quando estiver o ímpio do meu lado. Quantas bobagens nós falamos, irmãos, quando tem o ímpio do nosso lado? Quantas vezes nós nos deleitamos, talvez na escola, na faculdade, do nosso trabalho, quando alguém conta uma piada, um gracejo indecente, às vezes nós nos deleitamos, rimos, achamos graça, ou paramos na frente de uma televisão e ouvimos aqueles homens, filhos das trevas, inimigos da cruz de Cristo, contar piadas, até mesmo piadas indecentes contra os evangelhos. Muitos irmãos não contam o evangelho de Cristo, e muitos irmãos estão lá se deleitando, se compactuando com as trevas. A nossa conduta deve ser completamente diferenciada. Porque se nós estamos em Cristo, irmão, nós somos uma nova criatura. O preço que foi pago para nos trazer das trevas foi muito elevado. Por isso que Pedro chama Deus de Deus de toda a graça, que em Cristo, no Jesus, nos chamou a sua eterna glória. Mas para que Deus nos chamasse a sua eterna glória em Cristo Jesus, Deus teve que se encarnar. E pagar um elevado preço. É por isso que nós devemos viver a vida ética, a vida cristã. O Espírito Santo, no capítulo 4, versículo 1 de Efésios, diz: andai de modo digno do evangelho que foste chamado. Porque o evangelho, irmão, volta a dizer, não é filosofia de vida. O evangelho de Deus, o evangelho da verdade, o evangelho da nossa salvação, é para que nós possamos vivê-lo, vivenciá-lo. Né? Davi pode dizer: contemplar e ver que Deus é bom. A bondade de Deus se manifestou em Cristo naquela cruz, irmãos. Porque a cruz de Cristo nos revelou o coração de amor de Deus para conosco, porque Deus é amor. Eu gostaria de convidar os irmãos para orarmos, para juntos possamos meditar em Efésios capítulo 1. E pedir a Deus, que é a fonte de toda sabedoria e conhecimento, venha nos revelar Ele mesmo. Porque se Deus, irmão, não nos revelar Ele mesmo, somos completamente cegos. Me permita ser insistente sempre a falar do que Paulo fala em Efésios 1, 17 e 18. Devemos estar sempre orando a Deus, pedir que nos dê o espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, no pleno conhecimento dele mesmo. Porque nós só podemos conhecer Deus estando em Deus mesmo. Por isso que Davi disse: na tua luz nós temos a luz, porque Jesus é aquela luz inacessível.
Então ele pôde se revelar para nós com tão grande brilho. Amém? Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que é o resplendor da sua glória, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O Senhor conhece as nossas limitações, as nossas incapacidades, mas em Ti mesmo, Senhor, é que está toda a sabedoria e todo o conhecimento acerca da sua própria pessoa. Por isso te pedimos que, em nome de Jesus, a quem o Senhor tem muito prazer, nos revele o Senhor mesmo nessa manhã. Edifica nossas vidas. Precisamos do Senhor. O Senhor conhece, Senhor, e sabe que nós somos completamente incapazes de estarmos diante de Ti nessa manhã. Mas se estamos diante da Tua presença nessa manhã, é por causa da Sua imensurável misericórdia. E é pela graça que nós podemos clamar, Abba, Pai. Nos socorre nessa manhã, Senhor. Nos ajude nas nossas limitações. Fala ao nosso espírito, fala aos nossos corações, fala tanto a quem fala e a quem ouve. Nos encha de Cristo, Senhor. Que possamos falar como se fosse a própria boca do Espírito Santo. E que todas as coisas nessa manhã, o Senhor tenha primazia. Que tudo que expressarmos nessa manhã, venha de Ti e volte para Ti, e a Ti seja toda a glória. Irmãos, antes de lermos Efésios capítulo 1, eu gostaria de ler com os irmãos Jó capítulo 11. Versículo 5 até o 9. Jó 11, versículo 5 até o versículo 9. Se falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra Ti, e te revelasse o segredo da sabedoria e da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida a parte da tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou penetrarás a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. O que poderás tu fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que poderás tu saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se falasse Deus. Versículo 5 começa dessa expressão. Se falasse Deus. Irmãos, a sabedoria de Deus ela é mais profunda do que o mar, mais comprida do que a terra. O que você e que eu poderemos saber acerca de Deus? Deus habita na eternidade. O trono de Deus está fora do tempo, está no reino dos céus. O que poderemos saber de Deus? A não ser aquilo que Deus mesmo, pelas insondáveis riquezas da sua graça, vinha se revelar para nós. E a palavra de Deus tem dito que nos últimos dias, irmãos, Deus tem nos falado pelo seu Filho. Temos ouvido muitas e muitas vozes. Apenas uma voz é necessária. No monte da transfiguração, Deus pôde dizer aos apóstolos: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, quando nós não damos ouvido à voz do Espírito Santo, ouvimos muitas vozes, irmãos, apenas uma necessária. Isso confunde a nossa mente, isso confunde o nosso espírito, a nossa alma, e perdemos o sabor das coisas celestiais. Perdemos o prazer de estarmos na comunhão, de estarmos na reunião. Perdemos o prazer de meditar na palavra de Deus. Perdemos prazer de estar na reunião juntamente com os outros santos. Porque o mundo ele nos atrai para si. O mundo é uma realidade tão diabólica, tão enganosa, que ela tem poder para nos tirar da comunhão de Cristo. É por isso que nós devemos estar sempre em comunhão com o nosso Deus. Paulo pode dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 1. Pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Por quê? Porque desde que nós morremos com Cristo, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Devemos ter pensamentos celestiais. Devemos ter a mente, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então temos que pensar como Cristo. Por que nós não pensamos como Cristo? Porque nossos pensamentos, irmãos, ainda estão ligados às coisas deste mundo. Digo isso com fraqueza, como pecador, salvo pela graça, como os irmãos. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Por isso que a nossa mente deve estar voltada para Deus. Qual foi o objetivo da nossa salvação? Porque Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para que nós fôssemos mais prósperos? Foi para que nós fôssemos mais ricos?
Foi para que nós fôssemos pessoas famosas nesse mundo, desfrutarmos de todos os prazeres? Porque foi que Deus nos tirou das trevas. Porque foi que Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para sermos conforme a imagem do seu próprio Filho. Para que nós pudéssemos, irmãos, vê-lo. A Bíblia diz: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. O objetivo final e supremo da salvação é vermos a Deus. Isaías pode profetizar e Deus pode revelar no capítulo 33, versículo 17: os seus olhos verão o Rei na sua formosura. Mas como é que vamos poder ver a Deus na sua formosura com nossos olhos apenas olham e desejam e cobiçam as coisas deste mundo? Nós não podemos ver a Deus com nossos olhos materiais, porque Deus é Espírito. Mas como é que você pode ver a Deus? Como é que você pode ver aquele que você não pode ver? Como é que você pode ver algo que é invisível? Porque o Deus invisível, irmão, o Deus invisível se tornou visível. O Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne. Grande é o mistério da piedade, diz Paulo em 1 Timóteo 6,16. Grande é o mistério da piedade, porque nós não podemos, irmãos, expressar de acordo com a sua dignidade as profundezas insondáveis da sabedoria de Deus, que ela é infinita. Para que nós, irmãos, pudéssemos viver de modo digno do Evangelho. Jesus pode dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que luz é essa? Não é o Espírito Santo que está dentro de você? E a própria palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual foi selado para o dia da promessa. Muitas vezes pensamos que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós ofendemos o irmão. Não, irmãos, quando nós não andamos dignos do Evangelho pelo qual nós fomos chamados, entristecemos sim o Espírito Santo, porque ele está dentro de cada um de nós. Quantas coisas deste mundo nós sentimos mais e mais atração e prazer do que estar em comunhão com Deus? Quantos de nós não consegue orar mais do que 8 ou 10 minutos? Sabemos que orar não é fácil, mas à medida que você vai conhecendo a Deus, mais prazer, mais privilégio você tem de andar na presença de Deus. Aquela advertência que Cristo deu aos apóstolos no Getsemane: vós não podeis orar comigo nem uma hora. Essa é a advertência para você e para mim. Quantos de nós conseguimos orar uma hora, irmãos? Mas quantos de nós ficamos 2 horas na frente de uma televisão? Quantos de nós ficamos, irmão, lemos jornais e revistas por mais de 1 hora e não nos sentimos cansados? Porque as nossas mentes estão cheias das coisas deste mundo. Mas se nós temos a mente de Cristo, nós temos que estar com a mente voltada para as coisas que são de cima. Porque os pensamentos voltados para Deus, irmão, é o pensamento mais deleitoso, prazeroso e glorioso que você pode ter nessa terra. Porque nós estamos em Cristo. E Deus nos chamou para sermos coparticipantes da sua natureza divina. Não para que você seja divino, ou eu seja divino, mas fazemos parte dessa natureza que é santa, que é incorruptível, que é imaculada, porque Deus é luz e não habita nele treva nenhuma. E se estamos em Deus, devemos ter os mesmos pensamentos de Deus. Porque nós somos dele, a Bíblia diz que nós somos de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos em Deus, somos membros do corpo de Cristo. Por isso devemos andar de modo digno do Evangelho. Vamos para Efésios capítulo 1. Sabemos, nós, que pela nossa própria capacidade, não temos condições de viver a vida santa plena aqui neste mundo. A não ser quando a nossa carreira tiver fim, estivermos na glória. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, devemos andar de modo digno do Evangelho. É você seguir as pisadas, os passos daquele cuja boca nunca houve dolo e nem engano. Daquele que quando era injuriado, ele não injuriava. Quando era maltratado, ele não revidava. Quando aquele que era injustiçado, ele não injustiçava, mas entregava aquele que julga justamente, que é o Deus Todo-Poderoso. Então devemos andar de modo digno do Evangelho. O nosso testemunho, irmãos, deve ser o testemunho de Cristo. Porque Jesus disse: brilhe a vossa luz. Nós não temos luz própria. Que luz você tem? Qual é a luz que eu tenho própria? Porque nós foi das trevas que nós viemos, como diz aquele hino do Grupo Elo. Pelas trevas que eu vim, me encontrei com a luz. Para que a luz do Evangelho de Cristo possa resplandecer nos nossos corações. Efésios 1, eu apenas vou me concentrar no versículo 4, irmãos. Mas vale a pena ler o versículo 3. Bendito Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, que significa o bom propósito de Deus, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 4 diz o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Observe que o apóstolo Paulo, irmão, vai expressar 3 preciosas realidades, porque foi que Deus nos escolheu. Ele diz, para sermos santos, irrepreensíveis, perante ele em amor. Mas você pode dizer, como Deus pôde nos escolher antes da fundação do mundo? Como pode ser isso? Aqui estamos pisando em terra santa, irmãos. Aqui estamos tentando entrar na mente e no coração do Deus eterno. Nos escolher antes da fundação do mundo. Por quê? Se nós não havíamos ainda nem nascido, nem cometido nenhum tipo de pecado, como Deus podia nos escolher? Deus só pode escolher os pecadores. Antes dele chamar o primeiro anjo, irmão, a existência, Deus já havia nos escolhido. Mas observe que Deus nos escolheu, mas em quem? Em Cristo, porque tudo está em Cristo. Mesmo antes da fundação do mundo, todas as coisas, Deus estava reunida em Cristo. A nossa escolha antes da fundação do mundo foi feita em Cristo. Isso quer dizer que nós não temos mérito algum. Que a nossa salvação, como disse Paulo, é exatamente pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Depois de dizer que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, ele diz, é dom de Deus, que é isso, é um presente de Deus. Depois ele prossegue, que não é pelas obras. O homem completamente está aqui em seu total desamparo, irmãos. Desvalido. Não tem mérito nenhum na salvação. O homem por si só ele não pode se tornar um cristão. Porque antes da onisciência de Deus, volto a dizer, permita que eu já repeti, já falei isso aqui uma vez, que a onisciência de Deus, aos seus olhos, Deus vê todas as coisas, ele contemplou a queda de Adão na eternidade passada, por isso que ele nos escolheu em Cristo. Ele viu o estado de miséria que nós estávamos, quando nós estávamos nas profundezas e ruínas das trevas. Por isso que a escolha foi feita mais em Cristo. Mas qual foi o objetivo de Deus nos escolher, irmãos? De destruir os efeitos da queda na vida de cada um de nós. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, João 3, que o Filho de Deus se manifestou para destruir, ou em outras versões, desfazer as obras do diabo. Porque o pecado foi uma obra causada pelo diabo. E nós vivíamos presos, escravos de Satanás. Então Deus precisou nos escolher em Cristo para que nós pudéssemos ser o rei santo. Por que a palavra santo veio em primeiro lugar? Porque Deus é isso, irmãos. Deus é santo. Deus nos escolheu para sermos igual a Ele. E o próprio Deus pode dizer, sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Esse é o objetivo da nossa salvação. É sermos santos, sermos semelhantes a Deus. Por isso que Jesus pôde dizer no seu grande sermão, o maior sermão talvez pregado nesse mundo, em Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse é o objetivo supremo da salvação. Só os santos podem ver a Deus, porque nós somos chamados para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, se não me engano, no versículo 10, para sermos participantes da sua santidade, para estarmos dentro de Deus, por meio de Deus. Eu quero dizer, por que por meio de Deus? Por meio de Cristo. Porque sem Cristo, nós não podemos ter nenhum livre acesso ao Pai. Se você ler Efésios capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, Paulo diz, porque por Ele, que é Deus, ambos, judeus e gentios, temos livre acesso ao Pai, e o mesmo Espírito, por Ele, Cristo, ao Pai, que é Jeová, o Deus Todo-Poderoso,
através do Espírito Santo. Você vê que as três pessoas, irmão, da Santa e Bendita Trindade, estão completamente ligadas e unidas à nossa redenção. Você percebe que a nossa redenção, o propósito supremo foi efetuado através das três benditas pessoas da Santíssima Trindade. Quando Paulo diz, Deus nos escolheu em Cristo, esse termo Deus é no plural, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas, mas os três são um. Nós não podemos entender essas coisas, irmãos, porque a sabedoria infinita de Deus é o grande mistério da piedade. Nós não podemos compreender plenamente o mistério da encarnação de Cristo, duas naturezas em uma só pessoa, a humana e a divina. Nós não podemos entender essas coisas, podemos falar dela, mas não podemos compreendê-la. Está além da nossa capacidade humana, porque Jó pode dizer, por revelação do Espírito Santo, como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderá tu saber? Nós não podemos compreender o Pai, o Filho, o Espírito Santo, três pessoas, mas apenas uma só unidade, uma só essência, uma só santidade, porque a Bíblia diz que há um só Espírito, não há três Espíritos, não há três deuses, apenas um. Então nós somos chamados para isso, irmão, para ser conforme a imagem de Deus. Deus nos chamou para que nós fôssemos santos. Por isso que eu volto a lembrar aos irmãos, irmãos, vocês, nós, membros do corpo de Cristo, temos que andar de modo digno. Porque a santidade, irmãos, é o próprio Deus. A Bíblia chama o Espírito Santo, o Espírito de Deus de quê? Espírito Santo. Então, o próprio Deus põe a sua natureza formosa em nós, que é o Espírito Santo, para sermos conforme a Ele. Deus nos chamou para sermos conforme a sua imagem. Por isso que o nome Espírito Santo já está dizendo santo. Se refere tanto ao Pai como ao Filho. Mas ninguém pode contemplar a santidade de Deus vivendo em pecado. Pare para pensar por um pouco. Quando você comete um pecado, você sabe que de fato você pecou. O Espírito, você sente imediatamente, instantaneamente, o Espírito Santo triste dentro de você. Você consegue orar com prazer, você sente deleite em oração. Você não se sente vergonha de chegar até a presença de Deus? Você consegue ler a palavra, consegue estudá-la? Por quê? Porque a santidade que está em você está mostrando para você que você faz parte da natureza divina. E que quando nós pecamos contra a divina coroa de Deus. Mas aí o Espírito Santo, imediatamente, de acordo com a riqueza da sua graça, nos lembra do sangue do Calvário. João disse que se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Quem é essa bendita pessoa, irmãos? Jesus Cristo, o justo. Então ele nos reveste com a perfeição da sua justiça formosa. Porque Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que nós somos um santo. Esse é o objetivo da nossa redenção, irmãos. Nós não fomos trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos, volto a dizer, prósperos. Claro que Deus nos dá prosperidade, nos dá bênção, mas esse não é o objetivo do cristianismo. O cristianismo, irmão, o verdadeiro cristianismo é Cristo. Por isso que Paulo, se você ler Romanos capítulo 1, Paulo escrevendo para os irmãos de Roma, ele disse, o Evangelho de Deus, observe que o Evangelho ele é de Deus, irmão. A primeira pessoa a pregar o Evangelho foi Deus. Quando nossos primeiros pais pecaram, Deus pôde dizer para Satanás que a semente da mulher, que é seu filho, iria esmagar a cabeça da serpente. Isso cumpriu-se no Calvário. Paulo diz que o Evangelho de Deus, acerca de seu filho, que veio da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade ou de santificação, em outras versões, pela ressurreição dos mortos. Depois ele diz, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho é de Deus, irmão. Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos. O objetivo de Deus é exatamente esse, irmãos. E Paulo pode dizer, pelo poder do Espírito Santo em Filipenses, aquele que começou a boa obra. Qual é a boa obra? De santificação em nós, irmãos. Há de completá-la. A nossa santificação, nosso conhecimento de Deus está em profundo andamento. Por isso que Esdras pode dizer no capítulo 6, verso 3, conheçamos ao Senhor. Ele não quer que você pare aí. Ele quer que você conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é certa. Como a chuva serena, ele vinha até sobre nós.
E Tiago foi dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. À medida que você, irmãos, anda na presença de Deus, você vai se tornando mais parecido com Deus. Quem sabe se você não se torna um Enoque? Enoque andou tanto com Deus que ficou parecido com Deus, irmãos. O que foi que aconteceu para Enoque? Não foi mais visto, porque Deus o levou para si, o arrebatou. Esse é o objetivo divino, que nós sejamos igual a Cristo. Por isso que Cristo se encarnou, na semelhança da nossa carne, mas sem pecado, para que nós fôssemos feitos semelhantes ao seu Filho. Quando Deus olha para você, que Ele olha para mim, Ele não vai ver Antônio, ou Sileuza, ou Décio, ou Cláudia, ou irmã Manélia, não, irmão, Ele vai ver Cristo. Porque se Deus olhar para mim, Deus só vai ver impureza, imundice. Jó 15,16 diz que o homem ele bebe a iniquidade como água, a não ser completamente corrupto. Se algum irmão quiser pegar esse versículo e ler, que ele é muito precioso. É isso que Deus retrata a nós, irmãos, sem Cristo. Uma vida sem Cristo é isso. É beber a iniquidade como água. O homem tem sede de praticar pecados, vontade, prazer, deleite, porque ele nasceu morto nos seus delitos e pecados, mesmo como um bebê recém-nascido. Porque o homem ele já nasce, ele não se torna um pecador, ele já nasce pecador. Ele já nasce filho da ira. Efésios 2 diz que todos nós éramos filhos da ira. Porque, irmão, uma visão superficial do pecado faz com que eu e você tenha uma visão superficial da santidade de Deus. Passamos a amar o pecado achando que a coisa é normal. Mas quando nós olhamos pelo lado de Deus, o que é o pecado, irmãos, então nós paramos para pensar, não, de fato eu tenho que ser conforme a imagem do Filho de Deus. Foi por isso que Deus me trouxe a Ele, para ser conforme igual a Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus se encarnou. A Bíblia diz que nós somos participantes de Cristo, e ninguém pode ser participante de Cristo se não estiver em Cristo. Ninguém pode ser participante de Cristo se não ser um santo. Por isso que aqui no versículo 1, Paulo diz assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, santos. Então ninguém pode ser um santo, irmão, se não estiver em Cristo. Se você não estiver em Cristo, se eu não estiver em Cristo, nós não somos santos, somos pecadores. É por isso que a Bíblia chama de santos. Vocês, meus irmãos, eu peco, eu tenho um gênio terrível. Eu sou ignorante, eu sou mal educado. E como é que eu posso ser santo? Se há tanta coisa que eu olho para mim em volta de mim, deste mundo, que eu ainda sinto prazer. Mas como eu sou santo? Santo, você foi separado por Deus para viver por meio dele e para ele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos chamados para sermos santos. Paulo vai dizer que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Mas por você e por mim mesmo não temos essa capacidade, irmãos. Mas quando você lê 1 Colossenses 1:28, diz que é Cristo em nós. Somos substituídos por Cristo para vivermos a natureza de Cristo. Porque a Bíblia diz que Pedro pode escrever na sua segunda carta, no capítulo 4, que nós fazemos parte da natureza divina. Então a natureza implantada em nós, irmão, é uma natureza santa, para sermos conforme Cristo. Porque sem Cristo nós somos pecadores. Porque Deus nos escolheu em Cristo. A expressão Cristo, irmão, quer dizer que nós não podemos ter acesso a Deus a não ser por Cristo. Porque por Ele, volto a dizer, ambos temos livre acesso a Deus. Esse é o objetivo da salvação, chegarmos até Deus. E Paulo, escrevendo mais tarde aos Coríntios, ele pode dizer: vós sois dele em Cristo Jesus. Porque ele se tornou da parte de Deus justiça. Por quê? Porque só através de Cristo é que nós somos justificados diante de Deus. Não há mais nenhuma condenação, porque a Bíblia diz: quem os condenará? Deus que os justifica por causa dos méritos de Cristo. Tornou justiça de Deus, 1 Coríntios 1:30, vocês não sabem onde está. Justiça e santificação. Deus nos santificou através da justiça perfeita de Cristo. Foi dessa maneira que Deus nos revestiu. Porque temos que estar dentro de Cristo, irmão. Porque fora de Cristo é só imundície. Não há nada de bom. Jesus pode dizer a Nicodemos: a carne para nada presta. Porque a carne ela é inimizade contra Deus. Mais tarde escreve Paulo a Coríntios, capítulo 6 de Romanos. Porque ela não está sujeita à lei de Deus, nem na verdade ela pode estar. O que é que a sua carne produz? O que é que a minha carne produz? Nada que agrada a Deus. Se nós não estivermos dentro de Cristo, irmãos, mergulhados nas profundezas da morte de Cristo,
Deus não vai ver nada de bom em nós. As nossas orações não vão passar dos nossos lábios, que Deus não vai acatar nossas preces. Mas quando nós estamos em Cristo, por causa do sacrifício daquele que penetrou os céus, é que as nossas orações têm livre acesso ao coração de Deus. Por isso é que Deus nos recebe. Aí você pode dizer, mas Deus é injusto, é arrogante para conosco? Não, mas porque a salvação foi Deus que planejou. A salvação foi algo que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, porque a Bíblia mesmo diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis. Depois Paulo diz o quê? Diante dele, diante de Deus, diante do Filho Jesus Cristo e diante do bendito Espírito Santo. Esse é o objetivo supremo da nossa salvação. Estarmos diante dele, santos, assim como nos escolheu nele, que é em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Essa é a nossa função aqui neste mundo vil e pecador. Estarmos diante dele, santos. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pôde dizer em João 17, Pai, santifica-os na palavra. Tua palavra é verdade. Que pedido espetacular, irmãos. Feito por pecadores, vis e miserável como eu e você, foi feito pelo Filho de Deus. Por aquele que não conheceu o pecado, pode dizer, Pai, santifica-os na palavra, porque a tua palavra é verdade. Que palavra é essa, irmãos? É o próprio Cristo, é o Verbo encarnado. É na minha palavra que você vai encontrar a santificação. É na palavra dos irmãos que você vai encontrar a santificação. Quando nós pecamos, irmão, cometemos algum erro, algum irmão nos corrige, nós rejeitamos a palavra do irmão. Nós muitas vezes nos rebelamos contra as autoridades divinamente constituídas por Deus para apacentar o seu rebanho. E aí nós achamos que o irmão está nos corrigindo, porque o irmão nos odeia, chamamos até o irmão de santinho, criticamos os irmãos. Por que a nossa palavra, irmãos? Porque nós somos pecadores, que tiramos o foco daquele que é invisível. E quando nós colocamos o foco, nossas mentes, para aquele que é invisível, contemplá-lo pelos olhos da fé, não pelos olhos naturais, nós vamos amar quando os irmãos nos advertirem. Amém. Nós vamos nos submeter, sabendo que aqueles irmãos são enviados por Deus para nos corrigir. Amém. Porque a Bíblia diz, se vocês e nós não somos corrigidos, porque nós somos bastardo, não filho. O filho, para ser a imagem do seu pai, tem que ser corrigido, porque o nosso pai é Deus. Então, temos que estar diante dele irrepreensível. Se eu pequei, qualquer irmão tem condições, tem um direito legal dado por Deus de me corrigir, irmão. Há uma letra de um hino de um irmão antigo que ele pode dizer o seguinte: quantas vezes para a destruição certa meus pés me teria levado, se Cristo, o meu paciente pastor, não fosse o guardião do meu caminho? Você parou para pensar nisso? Deus coloca os irmãos, ao seu redor para lhe advertir quando você está querendo sair da vereda da justiça. O caminho que nós estamos é estreito. O caminho é estreito, irmãos. Por isso que nós precisamos estar sendo corrigidos, alertados, para não sairmos dele. Porque Jesus disse que apertado é a porta, estreito é o caminho. Você sabe o que é uma porta estreita? A porta estreita, irmão, você está face a face com Deus. Deus não vai lhe permitir você sair da sua direita, nem sair da sua esquerda, mas andar com Ele. Estar diante dEle em amor. Se você ama a Deus, então vocês têm que estar na presença de Deus. Porque João disse que Deus é amor. Deus é amor. O irmão André Moura pode dizer em um dos seus livros que diz: quanto mais nós andamos na presença de Deus, mais elevado deve ser o nosso padrão de santidade. Porque é isso que Deus é santo. Até na sua ira, irmãos, quando Deus derramou sua santa ira contra Sodoma e Gomorra, Deus estava demonstrando a sua natureza, que não era outra coisa senão a sua santidade, porque Deus, sendo quem é, Ele não pode compactuar com o pecado. A ira de Deus derramada sobre Sodoma e Gomorra não foi outra coisa senão a demonstração da sua santidade. Porque a ira de Deus também é santa. Você entende? Porque a Bíblia diz que antigamente nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor.
A luz é a santidade de Deus, porque Deus é luz, não há em Deus treva nenhuma. Por isso que Deus não quer que nenhuma obra das trevas habite na nossa vida. Quando você lê Efésios capítulo 17, Efésios capítulo 4, versículo 17. Aí você vai até os 5, versículo 17 também. E você vai ver aquela lista terríveis que Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que o cristão não deve andar conforme aquelas obras das trevas. Ali uma lista são as obras da carne, as obras que é feita fora da vida de Deus. Mas quando nós estamos em Deus, aquela lista terrível, eu não vou ler porque ela é muito grande, mas irmão, depois pode meditar. E ele está escrevendo para a igreja, para aqueles irmãos que eram santos, irrepreensíveis, mas que muitos deles estavam andando fora da santidade de Deus. Mas o objetivo divino é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Porque Jesus pode dizer, eu vim para que vós tenham vida. E a própria vida é o próprio Cristo dentro de nós, porque sem Cristo nós estamos completamente mortos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Não é que Deus nos ama só, irmão, é que a própria natureza de Deus é o próprio amor. Deus já nos amava, mesmo quando nós ainda éramos os seus inimigos. Mas irmão, como pode ser isso? Como é que Deus pode me amar, ser meu amigo, mas quando ainda éramos inimigos? Porque Deus sempre foi bom, irmão, sempre foi amável, eterno, santo e justo, misericordioso. Mesmo antes de ele demonstrar o primeiro sinal de bondade, ele sempre foi bom. Porque Deus é o que é. E a Bíblia diz no Salmo 29, verso 2, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Não podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, se não vivermos em santidade, se não vivermos em comunhão com Deus, porque Deus é santo. E Deus não recebe nada de nós que não venha dele. O que é que você pode oferecer a Deus? O que é de bom que eu tenho para oferecer a Deus? Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 15, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Não podemos entregar nada, irmãos, que não venha dele, porque Deus não recebe, porque Deus é santo. O próprio Senhor Jesus, que é um Deus 3 vezes santo, ele pode dizer, as minhas palavras não é minha. Porque, irmãos, temos que estar no Pai. O Pai tem que estar em nós. Daí pode dizer, todas as minhas fontes estão em Deus. Então, tudo que você fizer no reino de Deus tem que vir dele e voltar para ele. Mas para isso temos que estar diante dele, irrepreensível, e amando o Senhor. Porque o mandamento dado a você e a mim, por Deus, foi esse. Amar o Senhor, o seu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É com o nosso entendimento caído? Não, mas com a mente de Cristo. Porque amar a Deus é renúncia. Paulo foi dizer, eu considerei todas as coisas como esterco, por causa da sublimidade de Cristo, para que eu possa ganhar a Cristo. À medida que você ama a Deus, irmão, você rejeita as coisas que Deus não ama. Porque é isso, o fato odioso do pecado é que ele não tem como glorificar a Deus. Mas o fato glorioso, irmãos, da nossa redenção é que ele tem como glorificar a Deus. A Bíblia diz que é para louvor e graça da sua glória. Tudo é para a glória de Deus. Então, Deus sendo quem ele é de fato 3 vezes santo, ele abomina o pecado com toda a intensidade do seu santo ser. E se você quiser saber onde foi que Deus abominou o pecado de maneira tão intensa, você terá que correr para o Calvário. Foi lá que Deus, de sua maneira mais extraordinária, mais profunda e gloriosa, irmãos, que Deus demonstrou todo o seu ódio, toda a sua ira, quando ao seu filho ele morreu naquela cruz por causa de você e por mim. Por quê? Porque Deus imputou na conta de Cristo todos os nossos débitos. Aquele escrito de dívida que era contra nós foi depositado na conta de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que, se você ler Isaías 53:10, que Deus agradou moê-lo. Imagine Deus moendo o seu próprio filho. Moendo. Por quê? Por causa dos nossos pecados que foi depositado na conta de Cristo.
Cristo pagou, elevado o preço pelos nossos pecados. A Deus agradou moê-lo. A Bíblia diz aquele que na sua boca não houve dolo nem engano, mas ainda assim Deus agradou moê-lo. Mas como é que Deus pode se agradar de estar moendo o seu filho, quer dizer, derramando as taças da sua ira sobre o nosso pecado em Cristo? Como pode ser isso? É porque Cristo tornou representante legal e legítimo, irmãos, pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Foi o próprio Deus que fez Cristo pecado por nós. Foi Deus que o enviou a este mundo. O próprio Jesus pode dizer isso a Nicodemos, que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Foi Deus que moeu aquele grão de trigo. Por isso que Jesus pode dizer, essa voz não veio por minha causa, mas por vossa causa. Porque se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Jesus está dizendo que aquele grão de trigo era ele, onde não havia nenhum tipo de impureza, nenhuma contaminação com as coisas dessa terra. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele está falando da sua encarnação, fica ele só. Mas se ele morrer, vai produzir muitos frutos. Através dos séculos, grandes e grandes frutos do penoso trabalho do Senhor, o nosso bendito Senhor Salvador Jesus Cristo, tem germinado neste mundo de trevas. Jesus está falando da sua morte. Para quê? Para que a gente pudesse continuar essa vida, essa mesmice de vida, irmãos, de cristãos nominais. Muitas vezes, quantos de nós somos parecidos com as pessoas do mundo? Nós somos chamados para sermos santos, irmão, irrepreensíveis. Sabemos que, volto a dizer, que enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ser ainda carentes de sermos repreendidos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas aquele que começou a boa obra de irrepreensão em nós, de santidade, há de completar até que Cristo volte. Porque quando Cristo vier, é que nós somos arrebatados. Nós não vamos ser por nossos méritos, é por causa da obra redentora de Cristo no Calvário. Porque nós não merecemos absolutamente nada. Porque nós somos escolhidos em Cristo. É porque nós estamos dentro de Cristo, dentro da rocha eterna, que foi ferida por nós. É que Deus pode olhar para nós e nos acolher, nos abraçar, mas é em Cristo. Então Jesus pôde dizer, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Por isso que depois ele pôde dizer, não se envergonhe de nos chamar irmãos. Eu conduzi muitos filhos agora, porque o grão de trigo foi moído, foi esmagado por Deus. E mais tarde, Paulo escrevendo em Romanos 8, ele pode dizer que Deus não poupou a seu filho nenhum sofrimento. Não temos condições de expressar, os sofrimentos que caiu sobre Cristo, sobre a conta daquele que não tinha dívida alguma. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós. Para quê? Para que continuássemos vivendo a mesma mesmice? Não, irmãos. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É dessa maneira, irmãos, sendo justificados por Deus, é que nós podemos andar diante dele em amor, sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o objetivo supremo da nossa salvação. É sermos santos semelhantes a Deus. Paulo pode dizer em Filipenses 3,10, um dos homens que conheceu a Deus foi o apóstolo Paulo, irmãos. Ele pode dizer, desejo conhecê-lo. Você pode dizer, mas Paulo aqui ele deve estar exagerando. Será que ele não está delirando? Eu digo isso com reverência. Como um homem que conhecia a Deus também pode dizer, desejo conhecê-lo, mas ele já não conhecia. Olha que revelação tremenda no caminho de Damasco, quando ele mais sem saudade, iria perseguir a igreja de Cristo em Jerusalém, quando ele caiu do cavalo, irmãos, que ele ouviu aquela voz do ressuscitado dizer, Paulo, Paulo, por que você me persegue? Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus pode dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas você pode dizer, mas ele não estava perseguindo a Cristo, não era o povo de Deus que ele ia perseguir? Mas, irmão, quando alguém ataca a igreja, a cabeça reage. Porque nós estamos diante dele, amor. É isso que acontece quando nós contemplamos, irmãos, a santidade de Deus. Ninguém consegue ficar de pé. Você pode ler na Bíblia as reações, as sensações que os santos de Deus tiveram. O apóstolo Paulo aqui caiu do cavalo quando teve aquele vislumbre da glória de Cristo. Se você ler Isaías capítulo 6, me perdoe que eu já falei isso aqui na certa feita, mas como é a palavra de Deus, vale a pena repeti-la.
No capítulo 6, Isaías, quando teve aquela visão gloriosa de Cristo, ele não viu Cristo na sua natureza e seu ser supremo, porque senão teria morrido. Apenas um pequeno vislumbre de Cristo ele pôde ter. Ele diz: eis que eu vou morrer porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Ezequiel, no capítulo 2, ele ficou doente quando ele também teve aquela visão do capítulo 1 do seu livro. Daniel, quando teve aquela visão de Cristo, se eu não me engano, no capítulo 9, ele ficou 21 dias enfermo. O pai de Sansão, quando teve aquela visão de Cristo, teve a mesma sensação que ele iria morrer. É isso, irmão, que a santidade de Deus faz me sentir completamente debilitado. Face a face a nossa estrutura. Por isso que Deus pode dizer a Moisés: ninguém pode ver a minha face e viver. Porque a glória de Deus ninguém pode vê-la, irmão, ninguém pode contemplar. Mas nós podemos contemplá-la pelos olhos da fé. Leia o capítulo, versículo 14, do Evangelho de João, do capítulo 1, e nós vimos a sua glória. Nós podemos ver a glória de Deus e não morrer, porque nós estamos diante dele em amor, porque nós estamos em Cristo, porque Cristo é o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus, ela manifesta na igreja através de Cristo. Por isso que quando nós olharmos um para os outros, irmãos, temos que ver a glória de Cristo resplandecendo na face de cada um de nós. E 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, 6. Foi Deus quem disse, não foi homem, não foi os anjos, digo com referência no próprio Cristo, mas foi Deus quem disse: Rei das trevas iria resplandecer a luz. Ele mesmo, ó, Deus mesmo que resplandeceu nossos corações, para quê? Que nós pudéssemos conhecer a sua glória revelada onde? Na face de Cristo. Foi isso que Deus fez, ele trouxe você das trevas. Para que através de homens que o próprio Deus trouxe das trevas pudesse resplandecer a luz do Evangelho. É dessa maneira que o Evangelho da glória de Deus bendito pode ser pregado no mundo, através de homens e mulheres que foram trazidos das trevas. Então você veio das trevas, nós viemos das trevas, porque foi Deus que disse que das trevas iria resplandecer a luz. Mas para isso, aquele que é luz, que habita na eternidade, que é luz inacessível, 1 Timóteo 6,16, que é Cristo, veio a este mundo na semelhança da nossa carne. Porque a Bíblia diz: e a luz resplandeceu nas trevas. Cristo, o resplendor da glória de Deus. E Deus pode dizer a ela aqui: e nascerá sobre vós o sol da justiça. E nossos irmãos, eu lembro se foi Zacarias e foi Maria que disse que o sol nascente das alturas nos visitou. Então ele veio até nós e nos tirou das trevas. Das trevas iria resplandecer a luz. Quando Deus me trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, então aquela luz brilhou, a luz de Cristo brilhou. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não há nenhum mérito na nossa redenção, irmãos, por nós mesmos, mas todo mérito, todo louvor e honra pertence a Cristo. Para finalizar, irmão, permita-me ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Primeira Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 9 e 10. Que Deus nos salvou, versículo 9, e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vou tornar a repetir. Conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que se manifestou agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas como trouxe luz, vida e imortalidade mediante o Evangelho. Vou tornar a repetir esse grande versículo. Que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos.
Não diz que Deus, assim, não diz que Deus chamou você e a mim e nos salvou, não. Diz que Deus nos salvou e depois, entendeu, irmãos? Chamou. Deus nos chamou lá, nos salvou lá na eternidade. Alguns não poderiam ali provar aquela oração gloriosa de Jesus, João 17, versículo 6, que nos salvou e nos chamou antes dos tempos eternos. Antes de começar a eternidade, irmãos, Deus já havia nos chamado em Cristo. Ele nos chamou e salvou. Ele não salvou você e chamou, não. Ele nos salvou. Porque pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você vê, irmão, que Deus é o Deus de toda a graça. A graça de Deus se manifestou a nós antes dos tempos eternos. Você vai dizer, mas como? Deus pôde me salvar se eu ainda nem tinha nascido? Porque Deus já tinha visto que nós iríamos pecar. Antes do irmão ler João 17, irmão, me permita ler o versículo 6. Não, o versículo 5 de Efésios. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nos predestinou para Ele. Deus nos predestinou, irmãos, para Cristo. Para quê? Para o louvor da sua glória. Esse é o objetivo supremo da salvação. Porque na salvação nós temos como glorificar a Deus. Volto a repetir, o contrário do pecado. É que não tem como glorificar a Deus. Porque o pecado, o fato de Deus do pecado, que é o ódio profundo a Deus. Por isso que Deus teve que nos salvar pela sua graça, não pelos nossos méritos, mas conforme sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Lá na eternidade começou a nossa salvação, e que no tempo Deus realizou em Cristo. No devido tempo Ele usou irmãos de homens que Ele trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, para que pudesse pregar a luz do Evangelho da glória do Deus bendito. Para que assim nós pudéssemos crer. Não porque Deus previa que nós íamos crer. Não, irmãos. Deus nos chamou. Foi Ele que nos chamou e salvou antes de começar a eternidade. Nós não temos nenhum mérito na nossa salvação. Tudo é dEle. Tudo que Deus fez, intencionou fazer, em nosso benefício de todos os crentes que já viveram através dos séculos que estão na glória, Deus o fez em Cristo. No devido tempo Ele nos chamou. Nos salvou e nos chamou em Cristo Jesus, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes de começar o tempo. Deus nos chamou. Eu não poderia ler, irmão, para a gente finalizar. 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Você observou que o nosso irmão Felipe leu? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e tu deste a mim. Eles têm guardado a tua palavra. O nome de Deus, irmãos, é indizível o nome de Deus. Se a gente for falar aqui do nome de Deus, nós vamos ficar aqui a tarde toda e não vai haver tempo. Mas você pode citar apenas duas coisas do nome de Deus, para encaixar no que estamos lendo. O amor de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus. O nome de Deus é tudo isso e infinitamente mais. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Foi Deus que nos deu a Cristo, irmãos. Nós estávamos no mundo mortos, nossos delitos e pecados, separados da vida de Deus, pela ignorância que havia em nós, pela dureza dos nossos corações. Então foi esse tipo de pessoas que não tinham temor de Deus diante dos seus olhos, que praticavam todo tipo de imoralidade, de orgia, que Ele salvou. Eram do mundo. Como é que uma pessoa vive no mundo? Uma vida sem Deus, uma vida miserável, uma vida nas trevas, sob o comando do príncipe da potestade do ar. Quem poderá escapar das garras de Satanás, irmãos? Ninguém pode. Um alcoólico não pode ficar curado por si mesmo. Um viciado em crack não pode. Uma pessoa pornográfica não pode. Sem a graça redentora de Cristo, porque ela é escrava de Satanás. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus. Por quê? Porque Deus havia nos escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. E Deus nos colocou em Cristo, para que Cristo pudesse morrer pelos nossos pecados.
E agora, para que nós pudéssemos andar, ter uma vida de santidade, irmão. Esse é o objetivo supremo da nossa salvação. O preço que Jesus pagou naquela cruz, irmãos, não foi para que nós sejamos próximos, com todo respeito aos irmãos que andam dizendo por aí, para que vocês vivam uma vida regalia, luxuosa neste mundo, não. Foi para que nós sejamos santos. Ser santo é ser igual, semelhante a Deus, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para a adoção de filho por meio de quem? De Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas. Nós não podemos herdar as riquezas insondáveis de Deus, irmãos, se nós não herdarmos Cristo. Porque Cristo é tudo, sem Cristo não há nada. Tudo que Deus desejou fazer, Ele fez em Cristo. Todos os tesouros das riquezas insondáveis da graça de Deus está em Cristo. Está tudo em Cristo, não há nada fora de Cristo. Diga ao mundo, os críticos, o que quiserem. Porque o próprio Jesus pode dizer, eu sou o caminho. Como é que você pode chegar até Deus sem o caminho? Perfeito, plano. Se não é um caminho tortuoso, é um caminho plano, que é Cristo. Temos que estar dentro de Cristo. É por isso que Deus nos recebe, mas nos recebe em Cristo. Deus nos escolheu da fundação do mundo, mas nos escolheu em Cristo. Permita-me, irmão, ler o hino dos irmãos da Árvore da Vida. Ele diz assim: eu te amo, ó Deus, cada dia mais. No passado pecador, sem descanso interior, cheio de angústias e dor, tinha sempre a consciência a me condenar. Miserável eu sempre errei, vaidade só achei. Alegrias vão busquei, um vazio ganhei como galardão. Um vazio ganhei como galardão. Ah, Senhor, tão longe eu estava de Deus, no alto e intangível céu. Do alto e intangível céu, um dia Deus desceu, aqui viveu, seu sangue deu, na cruz morreu por mim. Por isso eu amo a Ele, me apeguei, e lhe entrego a minha vida, a minha alma e o meu ser. Miserável sempre arrei, vaidade só achei, alegria não busquei. Você pode buscar Deus em qualquer lugar, mas você não vai encontrar. As religiões dizem que você pode encontrar Deus nas religiões, no espiritismo, nas seitas, mas você não vai encontrar Deus. Você só vai achar o vazio, porque você só pode encontrar Deus em uma pessoa, em Cristo. Não credes que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Você só pode achar o Pai no Filho e o Filho no Pai. Porque não há outro caminho, irmãos. A vida de santidade, nós só podemos vivê-la porque Cristo está em nós. Paulo pode dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Ele nos chamou antes dos tempos eternos. Porque Ele assim quis. Por quê? Porque Ele nos amou. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. E até a própria fé que nós temos nesse Deus 3 vezes santo, ainda assim é um presente dele. Porque Judas, irmão do Senhor, escrevendo aos irmãos, ele foi dizer, batalhai pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. A fé que nós possuímos é um presente divino. Porque o homem morto nos seus pecados, ele não pode crer em Deus por si mesmo, irmãos. Porque ele está morto, ele está sem a vida de Deus, separado da vida de Deus. Então só podemos desfrutar de Deus estando nos Deus Filho. Só podemos desfrutar de Deus estando no Deus Filho. É por isso que nós somos amados, por causa do amado Filho de Deus, que pagou o nosso elevado preço na cruz do Calvário. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Senhor, a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Nós não temos mérito algum de estarmos na Tua presença nessa manhã. Não foi mérito algum nosso de comermos o pão e bebermos do sangue. Nós somos o que somos, Senhor, membro do corpo de Cristo, único exclusivamente pela Tua graça. E nós Te agradecemos pelos méritos do sacrifício de Cristo, que nos permite de estarmos na Tua presença nessa manhã. Nos ajude a sermos conforme a Tua palavra nos diz, santos, irrepreensíveis, inculpáveis, estarmos diante do Senhor em amor. Fortaleça na graça que é em Cristo Jesus as nossas vidas, Senhor. Que possamos andar dignamente do Senhor, agradando a Ti em todas as coisas, vivendo de maneira digna do Evangelho pela qual nós fomos chamados. Nos ajude a avançarmos, a sermos conforme a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Nós Te damos graça por tudo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. E também Te agradecemos porque o Senhor que enviou o Seu Filho ao mundo para nos resgatar das trevas e ter nos escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Por isso nós Te glorificamos por
tão grande salvação, e a Ti, Senhor, damos todo louvor, toda glória e toda honra. E lembramos a Ti do Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a glória. Bendito é o nome da Tua bendita pessoa. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que Ele nos leve a termos um conhecimento mais profundo da bendita pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.